Meu relacionamento terminou. Levei um pé na bunda, já fazem 2 semanas, né? E tudo porque eu não entendia o jogo. Eu não entendia as regras do jogo, né? E eu nem sequer sabia que era um jogo. Para mim, eu só estava genuinamente demonstrando meu amor. Mas ainda em si, ainda reflito sobre isso. Amor ou carência ou apego, né? Porque venho estudando essas particularidades, né, da psicologia, da criança interior, né, do que a gente precisa olhar quando a gente termina um relacionamento. E vou falar pra vocês, ó, eu tô parado na frente da minha casa, fui no mercado agora, né, fazem umas 2 semanas mais ou menos que o meu relacionamento terminou. E dentro dessas 2 semanas eu venho com muita coragem me enfrentando, olhando para essas feridas, olhando para o que ficou exposto e está sangrando, mas não é fácil. Tanto é que, mesmo eu sabendo que depois que eu entrar lá para dentro, essa busca, essa guerra contra mim mesmo, ela vai continuar acontecendo. Então eu saí um pouco de casa hoje, tentei dar uma espairecida, porque tu ficar se combatendo 24 horas do dia, olha, tem que ter coragem. Isso que eu já fiz, cerimônia de ayahuasca e tudo, né? E foi desafiador muitas vezes, mas isso aqui sim tá sendo desafiador. Olhar para as minhas profundezas, né? Aceitar algumas coisas, entender outras e modificar o inconsciente, né? Porque o inconsciente, o teu subconsciente, desculpa, né? Que é a parte que a gente não, que tá automatizada, que a gente não sabe, mas que o corpo e os nossos padrões, nossos comportamentos são geridos por ele. Estou buscando reprogramar ele. Só que para mim conseguir reprogramar, eu tenho que olhar para o passado, eu tenho que olhar para os acontecimentos da minha vida, e são coisas que na maioria das vezes são desconfortáveis, a maioria não tem coragem, né? E ainda assim, assumir essa responsabilidade, olhar para ti sem culpa, mesmo tu sabendo que tu fez o teu melhor dentro do relacionamento, que tu foi bom demais, né? Eu diria, tô usando o termo bonzinho, não fui bom, eu fui bonzinho demais, né? E ao mesmo tempo a minha masculinidade no meio do relacionamento, ela foi sumindo. E eu não tive a capacidade de perceber isso, né? Porque eu não estava presente dentro do relacionamento. Esse vídeo aqui, galera, é mais uma forma de eu documentar, né? Tô nem aí se alguém vai ver essa parada aqui ou não, se alguém vai... acredito que vai ter várias pessoas que possam, né, se parar para escutar esse vídeo, possam se identificar com essa fase, né? Mas é isso. Eu tô aqui, como eu disse, parado na frente da minha casa, refletindo se eu vou entrar dentro dela ou não, mesmo sabendo que eu tenho algumas outras coisas para fazer, mas ainda tem coisas para se enfrentar, né? E ao mesmo tempo, o universo faz o favor de te mostrar de alguma forma como a outra pessoa ainda vive, né? Depois de um término de relacionamento, né? Erro, vou pra Fá, vou pra Gandaia, vou pegar gente. É isso, mexe com o teu ego, né? Só que sem antes... Já passei por uma situação bem dolorida também há muitos anos atrás, né? Essa também foi bem dolorida, só que essa eu consigo perceber mais coisas com mais facilidade. Por exemplo, essa ânsia dopaminérgica por estar com a pessoa, os hábitos da pessoa, tu fica apegado, né? E no meio disso eu comecei a perder o meu centro e comecei a virar a órbita, né? Quando em si o masculino, o homem, ele tem que ser o centro da gravidade, ele tem que ser o polo ali, né, firme do planeta, e o resto que permeia em volta da sua vida. Só que até então eu não conseguia identificar o meu propósito e a minha clareza de vida, né? E isso foi em algumas partes até que bom, porque me nasceu um desejo de ajudar
principalmente o público masculino. Claro que isso vai se criando com o tempo, né? Conteúdo, postando as coisas aqui, mas vai se criando com o tempo, vou amadurecendo mais, vou conseguindo lidar melhor com essas coisas e vou largando aqui meu ponto de vista, né? Mas o intuito desse vídeo é desabafar para mim mesmo, né? É ter um ponto ali de referência. Em vez de eu escrever, eu vou usar o YouTube aqui como uma forma de eu pegar e ir soltando esses pensamentos, sabe? E lidando com essas coisas. E se der sorte no caminho aí, vou ter pessoas para compartilhar aí histórias também, né? E a gente poder se apoiar aí dentro da situação. Então é isso. Haja coragem, né, para lidar com um término de relacionamento, porque enfim, tu tem que lidar com várias coisas, né? Claro, se tu tá consciente, né? Se tu já é uma alminha aí mais evoluída, tu vai ter que lidar com duas coisas. O ponto final de entender que tu não tem mais um relacionamento com aquela pessoa. E 2, que é tu olhar para ti realmente, porque depois desses momentos assim, desses momentos que a vida nos traz, né, essa dor, geralmente é pra gente perder um pouco do véu da nossa ilusão aqui e lidar com as coisas, né, de uma forma diferente. Só que isso, como eu falei, envolve coragem, dói, é o processo da forja do homem, né? Então é isso, conforme eu vou passando aqui os dias, eu vou compartilhando outras coisas com vocês aí. E essa vai ser, e principalmente comigo, né? E esse vai ser o começo aí da minha forja, né? Acho que a parte mais ruim, que é a primeira semana, é onde mais te destrói mesmo, né? E aí tu fica sem entender nada, porque, cara, eu fiz tudo certo, né? Mas no próximo vídeo eu vou explicar isso, né? E vou trazer aí meu conhecimento parcial sobre o assunto, né? E a minha experiência de vida em relação a isso. Valeu, tribos! Eu sou o Biro Leibe, compartilhando um momento da minha vida aqui, uma experiência, né? E trazendo várias reflexões através disso. Então, podemos dizer que esse aqui é o Diário do Biro, né? E vocês são os Biro Leibes, são a tribo do Biro, ok? Valeu, tribo, um abraço aí. Talvez eu volte aí daqui uns dias para compartilhar alguns outros pensamentos, algumas dificuldades que eu estou tendo, né, nesse momento. E é isso, valeu!